Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast. Ah não, peraí, só um pouquinho. Não pode começar não. Bruna. Esse aí vocês podem colocar, né? Pode colocar. Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast e no episódio de hoje eu trouxe uma pessoa muito querida, muito especial. Não sei se eu gosto muito, na verdade, mas trouxe a minha nutricionista, Bruna Tchekiri. Ela é nutricionista há 17 anos e especializada na parte de esporte. Então eu, quando comecei a entrar mais para a área da corrida, focar mais na academia, eu fui atrás da Bruna para ela me dar toda a orientação e todo o suporte que eu preciso. E hoje a Bruna veio aqui contar um pouco para nós sobre uma questão de performance, o que a alimentação, o esporte, ele vai influenciar para a gente ter mais resultado dentro da nossa empresa, dentro dos nossos projetos, enfim, no que você tiver para fazer para otimizar o seu tempo. Bruna, seja bem-vinda. Obrigada, Renata. Tudo bom? Tudo bem. E aí, Bruna, você estava me contando agora, né, que você é formada há 17 anos e tem um currículo gigantesco de especializações. Isso mesmo. Eu sou formada há 17 anos de consultório desde que eu me formei. Atuo na área já há muito tempo e a parte esportiva já vai fazer 6 anos que atuo mais. E geralmente as pessoas pensam que é só atletas. Não, qualquer pessoa que faça exercício precisa saber o que comer antes, depois, como melhorar esse treino, recuperar, não sentir tanta dor e manter-se sempre em performance na melhor forma possível. Porque assim, eu, Renata, sou considerada uma atleta? Qual que é a diferença de um paciente normal e um atleta? O atleta, ele vive do esporte, né? Então, ele recebe por isso, na verdade, é o trabalho dele, né? Então, pessoas comuns igual nós, que trabalhamos, temos filhos, cuidamos de casa, e a gente faz um exercício ou treina para uma corrida, a gente faz exercício em geral, normal. Agora, atleta treina 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, faz planilhas, então o treino é muito mais intenso. O trabalho dele é treinar, no Isso caso. mesmo. Entendi. Eu achei que atleta tinha alguma coisa a ver com, por exemplo, treina 5 vezes na semana, participa de corrida, alguma coisa assim. Não. Então não, ok, não sou atleta, beleza. Bruna, eu que sou sua paciente há 1 ano, eu acho, já, né? Não faz bastante tempo. Visivelmente, a partir do momento que eu comecei a cuidar da minha alimentação e a treinar, o meu rendimento aumentou muito. Tanto dentro do escritório, quanto questão de foco, concentração, enfim, em tudo. E até uma questão de tomar decisão, de ter confiança, porque eu vejo que o esporte você vai ganhando muito isso, né? Tipo, corri 5, nossa, olha só, consegui. E quando você começa a orientar o pessoal, o que é importante nisso? Tipo, qual que é a sua visão em relação à alimentação? Ela muda, você consegue ser mais concentrado por esse motivo. O esporte, ele trabalha nesse ponto. Como que funciona isso? Isso, é muito legal essa pergunta, porque grande maioria das pessoas chegam, quero emagrecer, eu quero ganhar massa. E quando você vai perguntando, como é que tá o sono, como que você tá, você tá ansioso, intestino e tudo mais, o corpo ele sempre vai dando sinais e sintomas de que não tá legal, né? Ou no exercício tá muito cansado, ou vai chegando quarta, quinta e sexta cansado, depois do almoço um sono, algo que não tá legal. Só que a pessoa vive há tanto tempo com alguns sinais e sintomas que ela não se atém que tá faltando nutriente, ou um exercício, ou uma qualidade de sono. E o nosso corpo não é simplesmente, vou comer para emagrecer, mas por quê? Quanto de fibra, quanto de vitaminas, de minerais, o que está faltando? Você tem feito exames de sangue, você está se cuidando? E na grande maioria as pessoas não se atentam a isso, né? Então, eu como profissional da área, a gente faz todas essas perguntas e as pessoas acham já que vão sair cheias de suplementação, de cápsulas milagrosas, e às vezes são alguns detalhes, inclui atividade física com frequência, ou organizar uma alimentação que está errada. E eu digo assim, eu não vou mudar o hábito da pessoa que vai lá ao consultório procurar. A gente vai fazendo um trabalho, mudando, igual você falou, você vai colocando algumas coisas que às vezes você não fazia antes, por mais fazer exercício, mas o teu exercício começa a ser melhor, você performa melhor, você aguenta mais uma distância, ou você diminui o tempo de uma distância que você fazia antes, e isso que você vai conseguindo dosar realmente essa melhora. Quando a pessoa reclama de um cansaço mais mental, geralmente o trabalho nosso é muito mental, né? Você precisa pensar e tem mais o cansaço físico junto, essa pessoa não consegue se concentrar no trabalho, muito cansada. Os funcionários da empresa, igual você falou antes, não rendem tão bem, não se sentem tão motivados. E a partir do momento que você organiza a sua alimentação, você inclui alguns nutrientes, eu sei assim, quando a pessoa fala, meu intestino tá ruim, então a gente já sabe onde a gente precisa focar. Meu sono. E isso envolve hormônios, isso envolve alguns nutrientes específicos que fazem total diferença
para a pessoa se sentir melhor. E não adianta você começar tudo de uma vez. Eu falo assim, primeiro você precisa arrumar a casa para depois você incluir algumas coisas. E na grande maioria das pessoas acha que você vai incluir um monte de coisas novas, já chega com esse pensamento na nutricionista, né? Que vai colocar um monte de não vou poder comer nada um monte de gostoso. coisa, e não é bem assim. Bruna, e você comentou sobre como o corpo dá alguns sinais do que está acontecendo. Como são esses sinais? Quando você acorda mais cansada, tem aquela sensação de que não descansou o suficiente, ou após o almoço muito sono, ou durante a semana você sente que vai chegando quarta, quinta, tá muito cansado para trabalhar, não consegue se concentrar. O corpo sinaliza também muita fome, parece que você come e nunca tá satisfeito, não tá saciado. Então, quando você não tá na tua melhor performance, você não descansou, você não recuperou, você não tá bem nutrida, o corpo vai sinalizando. O intestino preguiçoso, e isso vai desencadeando um monte de mudanças no seu corpo, parte hormonal, mulheres com TPM mais, sabe? Tem muita gente que eu atendo que fala, nossa, não, quase não tem TPM, e tem mulheres que tem muito mais. E quando a gente vai investigar, às vezes não tá hidratada, sabe? O intestino tá ruim. Então tem muitas coisas que vão alterando e piorando alguns sinais que o corpo manda. E tem alguma coisa assim, por exemplo, acordei muito cansado, isso é porque eu tô dormindo mal. Senti fome depois do almoço é porque eu não tomei muita água. Tem alguma relação que a gente consiga fazer assim de maneira mais fácil? Muitas coisas. Se a gente for resumir, assim, não falar, tal vitamina para isso, para aquilo, para aquilo. Primeiro, veja a qualidade do seu sono. Como que tá? Quantas horas você tá dormindo? Então, como que você vai saber se tem um sono de qualidade? Tem dificuldade para pegar no sono ou não? Tem pessoas que têm dificuldade para pegar no sono, mas dormem a noite inteira. Tem pessoas que dormem rápido, só que acordam a noite inteira. Então, quando a gente pensa em questão de Tem sono... pessoas que são igual eu, que deita, dorme a noite inteira também, tá tudo bem. E acorda e parece que não dormiu o suficiente. Então, se às vezes você dorme bem, mas mesmo assim tá cansada, aí é muito mais durante o dia, a hidratação. Mas a questão do sono, o nosso sono ele é muito importante porque é no sono que você produz alguns hormônios, assim, você tem uma liberação maior. Então, de testosterona e GH, que é o hormônio masculino que nós mulheres produzimos muito pouco, e o GH, que é o hormônio de crescimento. Crescimento mesmo de crianças mesmo, então para ganho de massa, recuperação muscular. E esse pico desses hormônios acontece depois de um período de sono mais prolongado, e quando você chega no teu sono profundo, que é o sono REM. E para você chegar nesse sono, você tem que passar por algumas etapas. E aí uma pessoa que não descansa o suficiente, não chega nessa etapa do sono profundo, às vezes acordou fazer xixi. Aí você volta tudo de novo. Aí você nunca atinge esse sono profundo. E aí o que acontece? Às vezes na hora de acordar, que a pessoa relaxou para dormir e daí já tem que acordar, não descansou. Então a qualidade do sono é muito importante. E aí o que a gente fala? Tem muita gente que fala, tem melatonina para dormir, quando que eu uso? Quando que eu uso algum suplemento, um chá, alguma coisa? Então, primeiro eu falo higiene do sono, que todo mundo já deve ter ouvido falar. O que acontece? O nosso corpo, quando a gente acorda, ele tem que estar ativo, né? A gente tem que estar mais esperta. Que acontece a produção do nosso hormônio cortisol, que é o nosso hormônio de estresse, que nem sempre ele é ruim. Ele é muito bom porque você desperta, você vai ficar mais ativa. E quando a gente vai chegando no período da noite, a luz vai baixando, a melatonina começa a ser produzida com o escurecer. E as pessoas hoje em dia fazem o quê? Fica lá no celular, né, televisão. Então a luz diminui essa produção desse hormônio. Quando a gente fala higiene de sono, é realmente assim, desliga a televisão, não mexer no celular antes de dormir, porque senão você fica ali o tempo todo ativando teu cortisol, que é o hormônio mais relacionado quando você abre o olho tem luz, e a melatonina baixa, que ela precisa da escuridão mesmo. Então, fazer essa higiene do sono, tentar se acalmar antes de dormir e analisar. Toda vez que você acorda, desperta à noite, vai fazer xixi, liga a luz, tipo, pum. Tem gente que deita na cama e não consegue dormir. Então, esse pico de hormônios bagunçado vai fazendo com que tudo mude. Fica mais explosivo, mais estressado, sabe? Então, a hora que você teria que estar mais ativa, você tá lenta, letárgica. Tem gente que é 9, 10 horas da manhã tá bocejando. E isso não é para acontecer. Para ir chegando no final do dia você tá mais cansada. Então, você já vai percebendo que o sono tá ruim. E um sono ruim, a pessoa muda toda a sinalização. Então, tem mais fome o tempo todo e não sente saciado. Então, você mexe com o hormônio de fome e saciedade, você fica mais retida, você fica mais inchada, mais cansada, explosiva. E claro que você não consegue se concentrar durante o dia no trabalho. Então, tua performance vai cair. Então, isso já acho que já é uma coisa que dá para começar a pensar, melhorar a qualidade do sono. Sabe que uma das coisas que o Joel me ensinou em alguma aula é bem essa questão da rotina do sono. E aí eu sempre comento também com os meus alunos, que é a técnica do 3-2-1. Que é 3 horas antes de dormir fazer a última refeição, 2 horas antes de dormir parar de trabalhar e 1 hora antes de dormir não mexer em nenhuma tela branca que fala, né? Isso.
Porque aí você vai realmente entrando nessa higiene do sono. Uhum. E ano passado eu fiz muito isso, esse ano também. E aí quando viaja, ou ontem, por exemplo, que eu fiquei dando aula até 11 horas, muda um pouco, eu já vejo muita diferença. Daí você deita e a cabeça ainda tá pensando. E normalmente eu deito e minha cabeça ela já tá assim, Uhum. pronta. É só deitar e dormir. Segue direto. Então eu vejo que ter essa higiene do sono, controlar isso, o sono, ele comanda muito em como vai ser o restante do dia, né? O Sim. jeito que você acorda, o jeito que você sai de casa. E entrando nisso também, por exemplo, como tem algum sinal que o meu corpo me dá de quando eu tô tomando pouca água, por exemplo? Sim. O intestino fica mais preso, a pele fica ruim, você fica mais retida. Pele ruim, tipo, seca. Pode ser seca, pode ser com mais acne. Você, unha fraca, queda de cabelo, o sono também está influenciado, às vezes se você está desidratada, você não descansa muito bem, e a água, muita gente falha com a água, sabe? E a mesma coisa dessa questão do sono, tem muitas pessoas que não tomam água durante o dia e vai tomando no final do dia, então fica acordando fazer xixi, que também não é interessante. E o mínimo, falam assim, 2 litros de água, mas o mínimo seria o quê? Você pegar o seu peso corporal e fazer vezes 35 ml de água. Então vai dar lá 2,5 litros, 3 litros, daí depende de pessoa para pessoa. Isso seria o mínimo que a gente deveria consumir. Tem pessoas que falam, não consigo tomar água, gente. Vai tentando. Essas diquinhas assim, pega a garrafinha de água, toma 10 goles, sabe? Tenta começar a criar rotinas. Vou tentar tomar uma garrafinha de manhã, uma tarde, para quem não toma nada. Coloca meta, todos nós conseguimos mudar, sabe? Só que tem que tentar incluir. E eu vejo muito em consultório, as pessoas pensam tudo em muito assim, para 1 mês, para 2 meses. Pensa que é uma coisa para a vida, sabe? Você se sentir bem, qualidade de vida, você desempenhar melhor nos teus trabalhos, nas suas metas, você conseguir atingir. Mulher também, água, celulite. Então, assim, tem muitas questões que influenciam. E a água, o sono também reflete na nossa imunidade. Então não tá bem, a pessoa tá sempre resfriada, tá sempre com rinite, tá sempre ruim, parece que nunca tá bem. Então tudo isso influencia. E qual que é o primeiro passo, assim, beleza, né, estou ouvindo esse podcast, vi que eu preciso entendi, né, que eu cuidar da minha alimentação, do meu sono, eu vou ter uma performance melhor. A gente falou sobre a higiene do sono, legal. E aí, uma questão de alimentação. Qual que é, assim, um primeiro passo? Pensando em simplificar, tipo, básico, beleza. Ouvi seu podcast, Bruna, achei incrível, quero começar a cuidar da minha alimentação, talvez agora eu não consiga ir para nutricionista. Qual que é um passo assim, olha, começa por aqui. Sabe aquele óbvio bem feito? Sim. Tem uma rotina, tem horários para acordar, para dormir, não fica oscilando isso, igual você falou, saiu da rotina, claro, bagunça, mas volta à rotina sempre. Não comeu bem à noite, volta no outro dia. Então, ter uma rotina de horários para treinar e tudo mais é muito importante. Incluir frutas, vegetais, pelo menos 3 frutas variadas, sabe? Quando a gente fala aquela questão, prato colorido, é realmente isso. Porque dificilmente, mesmo você comer 3 frutas ao dia, comer um monte de salada, às vezes falta nutriente, você não consegue estar sempre com tudo em dia, mas variar o máximo possível. Qualidade da água, ter a água, incluir proteínas e fracioná-las ao longo do dia. Então, café da manhã, no almoço, no jantar, pelo menos. A grande maioria das pessoas acorda, não come proteína, vai direto pro almoço e à noite não coloca proteína. Às vezes come a proteína somente no almoço. Então, falta sempre essa questão da proteína. Você não fica saciado, você fica mais cansado, você não recupera tua musculatura quando você treina, por exemplo. Então, ter esse fracionamento, ter horários, não é importante e obrigatório comer a cada 3, 2 horas. Não, respeita o corpo também. Só que tenha, assim, planejado coisas para você levar de lanche. Se você não consegue ter uma refeição certinha, pega uma marmita, sabe? Tenta se organizar a rotina da semana. As pessoas vão no mercado, vai lá comprar fruta, pega um cacho de banana, 2 maçãs e tal. Chega quarta-feira, não tem mais nada. Então, começa a pensar assim, eu vou no mercado 1 vez por semana. Então, eu preciso de 7 dias da semana ter. O que eu preciso? Calcula, anota, sabe? Se organiza, se planeja que vai dar tudo certo. Não tenta fazer tudo de uma vez, mas vai começando pelo básico, igual você falou, uma fruta, organiza água, compra uma garrafinha legal, sabe? Vai incluindo algumas mudanças. Uma coisa que a gente não falou ali que eu acho muito importante é a pessoa cansada com sono começa a tomar muito café para tentar tirar esse sono e às vezes piora também isso. Então entendam as sinalizações. Quando você toma um cafezinho e fala, nossa, eu tô tomando café e não passa meu sono, isso pode estar piorando a qualidade do sono. Então, tirem coisas que estimulam muito perto do sono, café, chimarrão, tererê, que tem cafeína. Não coloca nada que estimule perto do sono. A Rê já deu a dica dela ali. Eu já falei também, já expliquei algumas coisas. O exercício inclua na tua vida, tenta ter um horário certinho, porque você vai desestressar, você tem insights. Se você não consegue ir pra uma academia, igual você não consegue mexer agora,
Faz uma caminhada, qualquer coisa. Fala, só comece. Ah, só tenho 20 minutos. Faz. Você começa a pegar gosto pela coisa, você vai sentindo bem, teu corpo vai sinalizando que isso é importante pra você. E vai fazendo sentido. Senão você fica naquela, ai, não consigo, deixa pra amanhã, ai, tô cansado, tô com sono. É nesse momento que você tá cansada, fala, ai, que preguiça de ir pra academia, ou fazer um exercício. Quando você vai, que você volta e fala, nossa, que bom que eu fui. Porque por nós, sabe? Quando a gente consegue fazer por nós, também é legal. É muito bom você comer uma besteirinha de vez em quando? Sim, mas você conseguir fazer, ter uma rotina, planejado bonitinho, é infinitamente melhor. E é muito engraçado como o corpo, ele vai dando todos os sinais, e quando você perde esse, igual eu falei, né, que sair da rotina pra São Paulo, show, dormir pouco, é muito estranho, daí você volta e fala, nossa, mas tipo, eu tenho horário pra dormir, por que eu tô dormindo no horário? A gente acostuma com essa rotina e ela traz um resultado muito visível, né? Isso é algo muito gratificante, eu acho. Quando você quer construir uma rotina, você tem que fortalecer um hábito, né? De horários e tudo mais. É a mesma coisa assim, ai, que vontade de comer um docinho depois do almoço. Se você coloca esse docinho todos os dias, o teu corpo sinaliza ali que é muito bom e se torna um hábito, você incluiu aquilo ali. Mas você consegue fazer o inverso, mas dá tempo para o seu corpo responder. Esses desafios, sei lá, de 20, 21 dias é porque você fortalece em 21 dias ali, tipo, pro seu corpo. O teu corpo entende. Às vezes as pessoas fazem 2 dias e desistem. Não dá tempo dessa resposta. Mas igual você falou, quando você sai da rotina e você entende que não, você precisa daquilo, que você tá muito bem, aí você não quer ficar comendo besteira ou bebendo, você vê que você fica mal e algumas coisas vão fazendo sentido. Você vai mudando, você vai evoluindo, você vai crescendo, né, mentalmente, e você vai vendo que algumas coisas realmente não fazem sentido. E aí você vai deixando alguns hábitos. Isso foi uma das coisas que eu achei mais legal no meu acompanhamento com você, por exemplo, que foi em nenhum momento foi a partir de agora não vai, sei lá, comer doce, tomar álcool, não. Era tipo, beleza, você faz isso? Tá, vamos calcular aqui. Mas conforme foi evoluindo, igual você falou, né, vai alcançando um nível de consciência, você fala, nossa, olha só como eu me sinto dessa maneira quando eu tomo só água ao invés de beber álcool. E passo a, tipo, baby steps mesmo, de maneira natural vai acontecendo de você ir deixando essas coisas e você ir construindo uma outra qualidade de vida, né? E eu acho que é muito mais, como é que eu posso dizer? É algo que fica muito mais seguro que daqui 5, 10 meses eu não vou voltar para esse hábito, porque ele foi construído tijolinho por tijolinho, sabe? Mas isso é legal. Eu falo até quem não vai comigo, ou foi em outro profissional, eu falo, você sempre leva algo bom. Se você for em outra Nutri algum dia, que seja, você vai ter aprendido alguma coisa. E igual eu falei, eu não faço você mudar os seus hábitos, eu vou te ajudar, vou tentar te dar o caminho. E a gente traz coisas de infância, a gente traz coisas de família, a gente traz memórias afetivas de alguma coisa, e são coisas que você vai levar pro resto da vida. Só que o que você tem que entender? Que o excesso é o que faz mal, né? Não é exceção. Então, você comendo assim de vez em quando, você sair fora da tua rotina, não é um problema. Só que você percebe, se no final de semana você comeu tudo errado, segunda da semana já vai começar péssima. Se você beber num dia à noite, no outro dia você vai treinar, não vai ter o mesmo performance, você não vai render bem. Então, realmente, vai fazendo sentido. Você vai aos pouquinhos mudando e vendo. Tipo, às vezes a amiga chama pra sair e fala, nossa, mas amanhã cedo eu tenho que treinar. Fala, tá, eu vou. Mas eu vou tomar água? Nossa, meu Deus. Mas não é difícil, entende? Às vezes só por socializar a gente acaba fazendo, mas não é, sabe? Vai fazendo sentido, vai mudando. E você comentou, né, que às vezes a pessoa vê que ela tá tomando muito café, e isso não tá, continua sempre cansada, continua sem render. Vamos imaginar que a pessoa que tá ouvindo esse podcast falou, meu Deus, tô nesse momento, é esse dia, ela tá falando de mim. O que ela tem que fazer? O fato dela, sei lá, falar, então hoje, a partir de agora desse podcast, eu vou tomar muita água e vou colocar já direto a rotina de sono, já vai trazer alguma coisa? Ela cancela toda a agenda dela e só vai dormir? Tipo, qual é a melhor escolha? Se você conseguir organizar, ter um horário de sono, já vai fazer muita diferença. Você já vai Mesmo que eu melhor. tenha um sono atrasado. Não, você não recupera esse sono atrasado. Sono atrasado. Acabou, Pronto. passou. Mas você vai organizando. Assim como um dia também que você dormiu, não vai acabar com todo o teu ciclo circadiano, vai bagunçar todos os teus hormônios. Não, são vários dias fazendo errado, igual eu falei, o excesso de informações. Então, vai organizando aos pouquinhos, vai retirando coisas que te deixam mais ansiosos, mais estressados, porque a gente, igual eu falei, cada um sabe da sua dor ali, né? Vai mudando, vai vendo o que tá faltando. O excesso de peso também atrapalha.
tenta incluir coisas mais saudáveis na sua vida, na sua rotina, sabe? Eu falo, às vezes, não é só alimentação, né? É muita coisa que a gente faz errado. Não digo pra trocar de amigo, tá? Mas, assim, às vezes a rotina da amizade mesmo, muitas coisas que saem fora e além do que a gente consegue controlar. Mas a hora que você, por exemplo, escuta e fala, nossa, isso tá fazendo sentido pra mim, realmente, isso tá me prejudicando, e não é isso que eu quero ser melhor, eu quero mudar, eu quero, né, acordar bem, treinar bem, trabalhar bem, ter paciência com o meu funcionário ou com o meu chefe, que seja, você tem que pelo menos fazer um esforço para que isso aconteça e dá tempo para ir, né, vai construindo isso e vai vendo como que você fica melhor. E acredito que essas escolhas, elas ficam mais sustentáveis se elas são feitas na procura de uma qualidade de vida diferente, não só o peso ideal, né? Com certeza. Pode Com falar. certeza. E hoje em dia as pessoas não procuram mais só por estética, sabe? Elas querem organizar a alimentação, elas querem ter uma rotina, porque vai fazendo sentido algumas coisas. Antigamente era muito estético. Claro que tem essa questão de procura do peso e tudo mais, mas entenda que tudo que você fizer hoje vai refletir lá na frente. Então, assim, ter um corpo bonito para daqui a um mês ou para ir para praia, não é isso, sabe? Isso não é um motivo tão atraente. Estética é uma coisa, né, que você larga. Se for por saúde, se você pensar que em algum dia você não vai poder fazer alguma coisa, ou, né, ou por alguma dor, ou que você não pode treinar por alguma coisa, igual o João estava falando antes, o amigo que tá com hernia e tal, por que não fortaleceu antes, né? Muito importante para não treinar, né? Mas assim, fortaleça, sabe? Não espere acontecer uma dor para daí você fazer, sabe? Eu falo, se não é pelo amor, é pela dor. Então, né, se ame, faça, não espere você ter algum problema para daí realmente você ir procurar uma ajuda ou se cuidar. Eu vejo bastante duas situações. A primeira é, fui almoçar hoje numa churrascaria, meu Deus, sei lá, era uma confraternização da empresa. Fui aqui com toda a minha equipe na churrascaria, comemos muito. Aí agora a gente tá gravando podcast, fala, ai, Bruna, vamos tomar um café? Vamos. Já que eu comi muito no almoço, também vou comer um doce agora, né? Uhum. Aí à noite, sei lá, vou numa pizzaria. Bom, já que eu já comi ruim, comi doce, vou comer pizza também, né? Isso faz sentido? Ou eu comi mal de meio-dia, tudo bem. É só eu manter o certo daqui pra frente, que eu não preciso usar o já que eu chutei o balde, eu vou chutar o dia inteiro. A desculpa, né? Eu falo é assim, legal essa desculpa. quando fala assim, qual que é o teu ponto fraco? Qual que é o teu maior sabotador? Nós mesmos, entendeu? A gente fica o tempo todo procurando desculpas e nos sabotando. Então, fazer uma refeição fora, legal, você tem vida social, você tem família, você tem namorado, você tem um filho, mal chama-se tomar um sorvete, vai acontecer. Só que se você pegar esse pontual almoço ou jantar e você manter tudo errado, nossa, nunca vai estar bom. Quando chega feriados, que as pessoas saem, já faz tudo errado, para voltar à rotina vai ser mais difícil. Então, se não sabe, se almoçou errado, comeu errado à tarde, à noite, no domingo você vai fazer tudo errado, porque você fez tudo errado ontem, aí na segunda fala, não, semana que vem eu volto. E você vai protelando uma situação que não adianta. Então, se você saiu do planejado, volta ao planejado. Comeu uma feijoada no almoço, tudo certo. Volta ao teu programado. Não faça compensações, por exemplo, então não vou lanchar à tarde também, o inverso, porque daí eu já exagerei. Não, daí à noite você vai chegar com fome e você não consegue ter aquele controle do que comer. Então, comeu errado no almoço, volta à tua rotina da fruta, do lanchinho, tenta seguir certinho, porque não é uma refeição que vai atrapalhar tudo, ou te engordar, ou prejudicar o teu desempenho, assim como não é uma refeição, uma fruta que vai fazer com que você melhore tudo do dia para a noite. Então, tem que ir construindo. Essa questão da compensação, ela não funciona? Por exemplo, hoje vou num rodízio de pizza à noite, então desde manhã eu já vou comer menos. É pior, porque você vai chegar com mais fome nesse horário da pizza. É melhor você seguir o planejado e comer, porque rodízio, eu falo, você vai lá e você vai comer tudo que tem. Você fala, paguei mesmo, né? Paguei caro, vou comer. Às vezes você não come por vontade, você come porque tá ali, porque pagou. Então, se você se alimentou bem à tarde, você já não vai chegar com tanta fome. Eu falo assim, é muito de consciência, tomada de decisão, você começar a entender algumas coisas fazerem sentido para você, entende? Então, compensar ou pela falta ou pelo excesso não é legal. Volta à rotina, faz exercício, tenta se manter.
Se você não comer, você vai chegar com mais fome. Igual eu falei, a pizza não tem tanta proteína, então não te deixa tão saciado. Você vai comendo. Ah, chega doce, comer. E parece que não dá aquela sensação. Pessoas que fazem um lanchinho com uma proteína, um whey ou alguma coisa, já chegam para jantar, assim, não com aquela fome, aquela vontade que você não tem o controle, que não é mais a fome de, comeria uma banana. Não, é a vontade de comer algo específico e pontual. Aí você exagera. Aí dá aquela sensação de culpa depois, não precisava, aí fica estufado, o intestino fica ruim, dor de cabeça. Então não tem porquê, você tem que aprender a ter isso. Mas é igual a gente estava falando antes, você vai construindo tijolinho por tijolinho e você vai aprendendo a ter esse controle. Saber falar, tô saciada, vou parar, não preciso exagerar. Mas então, qual é a lógica do dia do lixo? Eu sei que você não utiliza, né? Porque pelo menos eu nunca tive. A não ser que eu seja uma paciente que não mereceu ainda. Porque na minha cabeça o dia do lixo ele é meio isso. Tipo, vou comer 4 dias certos, 5 dias certos pra ter um dia e comer errado o dia inteiro. Mas se um dia comendo errado o dia inteiro já vai me, sei lá, acender o gatilho pro no outro dia eu comer errado, não faz sentido na minha dia cabeça. Do lixo, gente, não existe. Primeiro, comida não é lixo. Lixo, não. Eu falo uma refeição livre, assim, uma refeição que você quer sair com seu marido, que você quer jantar fora, um aniversário que você vai ter. É legal você planejar isso também, sabe? Porque, por exemplo, se você no sábado tem um casamento, uma festa que você sabe que você vai lá e você quer comer, você não quer ficar passando vontade, durante a semana você tenta controlar ao máximo para não chegar no final de semana e chutar o balde. Entende? Porque daí você já comeu errado durante a semana e final de semana, e daí você tem aquela sensação de que você não fez. A gente tem muito isso de, semana, de segunda a sexta, faço certinho, chega sexta, final do dia, chuto o balde, sábado, domingo. Quando você vai ver, cede muito. Então, às vezes, o déficit ou o tanto que você teria que comer de calorias, no final de semana, às vezes, você jogou tudo por água abaixo. Então, se for uma exceção, igual eu falei antes, uma refeição não vai prejudicar. Agora, um dia inteiro, sim. No outro dia, você já vai acordar mal, inchada, com ressaca, aí você comeu um monte de alimentos palatáveis, pizza, lanche, doce, que geram uma resposta também de hormônios de bem-estar, de prazer. O que são alimentos palatáveis? Coisas gostosas. Você não acorda querendo comer um brócolis, você acorda às vezes querendo comer uma coisa diferente, não é? Então, alimentos palatáveis são alimentos com mais gordura. Inclusive, só de você ficar falando de pizza várias vezes, eu tô morrendo de vontade de comer pizza. Alimentos com mais gordura, mais carboidrato, mais açúcares. Isso são alimentos palatáveis. A partir do momento que você come isso, você libera dopamina, serotonina, hormônios de bem-estar. Por que geralmente quando a gente tá ansioso, cansado, estressado, a gente quer coisas gostosas, né? Ou a pessoa procura bebida, ou ela procura alguma coisa que dá essa sensação de... E geralmente é comida. Coisa gostosa. E tudo tá relacionado à comida, desde que a gente nasce. Então a gente faz essa procura aí. Então dia do lixo, não. Refeição livre. Uma refeição. Perfeito. Uma refeição só, né? Nem pra gente ir encaminhando pro final, você tava falando, né, que não existe esse negócio de compensação, não vou comer o dia inteiro e vou jantar. Da mesma forma, então, a gente pode levar isso pra questão, não vou jantar porque jantar engorda. Então, vou ficar das 6, talvez o jejum intermitente que estão falando, vou ficar das 6 da noite até a meio-dia do outro dia sem comer. Uhum. Isso traz um resultado? Muda alguma coisa? Tipo, como que isso funciona? Porque eu, Renata, acredito que nunca fiz, né? Mas se eu ficar todo esse tempo sem comer, eu não vou render de manhã, porque eu vou estar... Acho que eu vou estar gastando a minha energia pensando em, tipo, não posso comer. Tipo, não posso comer, não posso comer. Como que funciona isso? Esse jejum que você falou, o jejum intermitente, é uma estratégia. Nem todo mundo lida com isso, porque você dormir com fome também te eleva o cortisol. Então, você não consegue dormir. Às vezes, a pessoa fica mais agitada. E não é todos os dias que você pode fazer. Então, é uma estratégia que você tem que fazer lá e 1, 2 vezes na semana, de algumas horas, que não vem o caso de explicar o jejum. Mas não é o jejum que emagrece e não é o jantar que engorda. O que vai importar é o que você come no seu dia inteiro. Então, se você comer lá 1.200 calorias até às 6 e você comer 1.200 calorias até às 9, vai ser a mesma coisa. O jejum ele entra às vezes para facilitar você parar de comer uma refeição a menos ou comer menos. Mas se você comer a mesma coisa, não vai fazer diferença. A janta, ela tem muito disso, nossa, jantar engorda e tudo mais. Se for planejado, adequado para você, não tem problema. Entende? O problema realmente é se for uma refeição mais calórica, você estiver ultrapassando as calorias que você precisa no seu dia. Mas se for algo pontual, leve, planejado de acordo para você, não tem problema. E aí também tem outra coisa, se a pessoa treina de manhã,
ela precisa se alimentar à noite, que é o que mais vai dar energia para ela treinar de manhã. E eu, igual eu falei, veja as sinalizações do seu corpo. Se você tá acordando com fome ou à noite, tem pessoas que às vezes quer restringir muito e acordam de madrugada com fome. Então não faz sentido, às vezes, passar por isso, atrapalhar o teu sono, você ficar mais estressado, você ficar beliscando, ficar mais ansioso ou ansiosa. Perfeito. E tem só mais 2 perguntas, tá? Pra você não querer me matar. Mas Qual que é a importância do esporte, ou qual a relação do esporte em eu fazer esporte, fazer atividade física? E daí quando eu falo de esporte, eu falo de esporte que gera desafio, competição, sabe? Não só talvez a musculação. E falo isso assim por causa da corrida, né? Mas qual que é a relação científica entre isso e você melhorar os seus resultados de maneira profissional? Tem alguma relação para isso? Você diz de corpo ou de Não, mente? de mente. Claro, Mentalmente. você se desafia, você consegue ter mais uma meta, porque daí você sabe que você precisa melhorar ou performar, ou aumentar alguma distância, ou vencer uma corrida. Então você acaba treinando porque você quer fazer aquilo. Então, por exemplo, agora vai ter a meia maratona. Tem pessoas que já estão se preparando, então elas ficam mais focadas, mais motivadas a se alimentar bem, a treinar mais, a fazer esses esportes que você precisa, igual eu faço cross, você precisa levantar um peso a mais ou acabar dentro de um tempo que te desafia, você se sente mais motivado a treinar e melhorar isso. Porque na musculação tudo bem, tem a parte estética, você fortalece, não desmerecendo, porque eu também faço, mas você não tem aquela coisa assim de, eu preciso desafio. Né? Às vezes a pessoa também precisa de algo assim. Tem pessoas que falam, faço treino de força e não gosto, tal. Então procura um exercício que realmente faça sentido, que você goste, que se desafie. Conheça outras modalidades. E essa questão de eu me desafiar, por exemplo, até você falou da meia maratona, acho que eu não te contei, porque eu não fui depois. Mas sim, me inscrevi pra meia maratona, tô treinando. Mais um desafio. Não sei como, não sei. Pode ser que eu chegue terça depois que acabar, pode ser. Mas enfim. Mas essa questão do... Eu vejo que o esporte, quando você se desafia numa corrida, uma natação, enfim, o que for, quando você se desafia nele, na vida profissional impacta porque você ganha uma sensação de autoconfiança maior, né? Claro, mexe, igual eu falei, mexe com hormônios, você libera hormônios de testosterona, de tomada de decisão, então você estimula isso, você se sente mais seguro em tudo, porque, nossa, eu sou foda, eu consigo fazer, posso falar? Né, eu consigo fazer, então eu sou bom no que eu faço, eu consigo fazer isso a mais, sabe? Então é muito legal. E qual que é a importância de ter uma nutricionista? Ou qual a hora certa para eu procurar uma nutricionista? Porque a gente falou, estou começando aqui, não tenho muita grana, vou começar pela higiene do sono, correndo, andando 20 minutinhos. Mas qual que é o momento, assim, que eu falo, não, agora é o momento que eu preciso ter uma ajuda profissional? Sim, quando você percebe que, tá dormindo bem, mas mesmo assim algumas coisas não estão fluindo como você imaginaria. Hidratando, o intestino não funciona. Ou, por exemplo, você que pensa em ir na meia maratona e não sabe o que fazer, meu Deus, uma prova longa, eu vou fazer o que no meio dessa prova? Eu preciso entrar com alguma suplementação, como que eu preciso me preparar? Ou tá ficando com muita dor muscular, treina, ou não nota evolução no treino, nem esteticamente ou nem em cargas, quando você vê que parece que nada flui, ou tem dor de cabeça frequente, fora a parte estética, pele, cabelo, enfim, cãibras, quando você vê que o teu corpo não tá legal, que você tá muito cansada, muito ansiosa, muito deprimida, ou com fome em demasia, ou sei lá, o que tiver faltando aí, teu corpo sinaliza. Então é sinal de procurar um profissional para ajudar, sim. Bruna, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por tantas dicas. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar o @ da Bruna aqui para vocês procurarem ela. Você atende online? Atendo. Então, se você quiser atendimento online, a Bruna atende online. Vamos deixar o podcast aqui embaixo, porque agora a Bruna tem um podcast. A gente coloca o link do podcast da Bruna aqui embaixo também, para que vocês possam acompanhar, enfim, tirar alguma dúvida. Muito obrigada, Bruna. Eu que agradeço, Rê.